Estamos começando mais um Café Bom Dia nesta terça-feira, dia 23 de março. E aqui você vai ficar bem informado por dentro de tudo que está acontecendo aqui na nossa região e também aqui em Erechim. Para me fazer companhia, comentar essas notícias, trazer também mais informações, eu tenho aqui do meu lado Leandro Zanotto e também a minha colega Daniele Marek. Um bom dia, Dani. Bom dia, Thay. Bom dia, Leandro. Bom dia, o pessoal que está nos assistindo. Iniciamos, então, essa terça-feira, trazendo para vocês as informações aí de Erechim e região. Bom dia para você que acompanha o Café Bom Dia. São 8h36. A partir de agora, você acompanha as principais informações, os destaques das últimas horas aqui na programação da TV Bom Dia. Lembrando que você pode participar do nosso programa, deixando o seu recado, mandando a sua mensagem, compartilhando aqui conosco até às 9 da manhã. E agora nós falamos sobre saúde, que é uma das pautas que nós estamos trazendo já há muito tempo, né? Ontem nós comentávamos a respeito da vacinação em relação ao público-alvo, né? A partir dos 70 um pouco mais para cima. E hoje nós temos a informação que pessoas, então, com 72 anos de idade já podem ser vacinados nas UBSs a partir desta terça-feira. Conforme a informação aqui da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, inicia então hoje, terça-feira, dia 23, a vacinação contra a Covid-19 da primeira dose para os idosos que tenham 72 anos completados ou mais. Essa vacinação, conforme dito, está ocorrendo nas unidades básicas de saúde de referência a partir então das 13 horas da tarde. Ainda aqueles que receberam a primeira dose do imunizante e já estão com a data da aplicação da segunda dose, podem se dirigir à sua UBS de origem para fazer a aplicação da vacina. O que precisa levar? Documentação, comprovante de residência, o CPF, identidade e cartão do SUS, gente. Olha, e um táxi capotou na madrugada de hoje aqui em Erechim. Olha, um táxi acabou capotando, na verdade foi no início da manhã dessa terça-feira, né? Na madrugada de hoje, após bater em um carro estacionado. O acidente ocorreu por volta das 5 horas da manhã na rua Maranhão, no bairro Bela Vista, aqui em Erechim. O motorista do táxi estava trabalhando quando perdeu o controle do veículo e bateu contra um automóvel HB20 que estava estacionado. De acordo com informações, ninguém ficou ferido nesse acidente, foram registrados apenas danos materiais. 8h38. Trazendo informação sobre educação para o pessoal, olha, a Secretaria de Educação ela lançou na manhã de ontem um projeto para garantir a continuidade dos estudos de alunas grávidas e com filhos. A gente vê muito pessoal que estuda, faz faculdade, também ensino médio, né? Que a gente tem uma dificuldade em relação às mães que acabam parando seus estudos para, né, cuidar dos seus filhos. E a Secretaria, então, ela lançou na manhã de ontem esse projeto, que é um projeto piloto intitulado Mamãe Vai para a Escola e Eu Também. Esse evento ele foi transmitido pelo Facebook e também ele começa a ser instaurado, esse projeto, na cidade de Porto Alegre, mas com a expansão aí para as próximas cidades a partir do momento então que a gente tiver as aulas presenciais novamente. O serviço, além dele disponibilizar então um espaço para que os filhos fiquem em turnos manhã, tarde e noite, também vai ter refeições, assim como brincadeiras e um profissional destinado para cuidar dessas crianças enquanto as mães estudam. Muito bem. Bem interessante. Então, agora 8h39. Nós lembramos que você pode também participar aqui do Café Bom Dia, trazendo seu comentário e também informação. A informação que eu trago agora é na área de economia, voltada aqui para Erechim, um projeto chamado Projeto Crede Mais, voltado a empreendedores, já tem início aqui em Erechim. Conforme informações, então, aqui, o projeto, conforme explica o titular da pasta, o Hernani Melo, ele é voltado aos microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e também os profissionais autônomos devidamente regularizados junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico. De acordo com o secretário, então, o Crede Mais, ele visa disponibilizar linhas de crédito e também prestação de serviços financeiros com subsídio de 50% de juros que serão custeados pelo município como medida para o enfrentamento econômico da Covid-19. Os valores podem variar de 15 mil até 30 mil reais, de acordo com o tipo de empresa.
O prazo para operações é de 48 meses, com carência de 6 meses. Explica aí o secretário de Desenvolvimento Econômico. E para saber mais sobre essa operação de crédito, basta então entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico pelo telefone 3520-7004 e agendar o atendimento. Pessoas que então, estão precisando, né? Então abriu essa nova opção, né, para quem precisa, né, é só conversar, ligar ali na secretaria, que você pode saber mais de como ficar por dentro aí desse projeto e talvez conseguir esse auxílio nesse momento dificultoso, né, de pandemia que nós vivemos, Leandro. Muito bem, são 8 horas mais 41 minutos. E agora a gente vai trazer um destaque policial aqui para você que está nos acompanhando. E olha a que ponto chega uma mãe, hein? Olha, uma mãe acabou sendo presa lá em Entre Rios do Sul após ela desacatar policiais aí que prenderam o filho dela adolescente. O filho dela foi detido com uma arma lá em Entre Rios do Sul. Olha, esse caso aconteceu na noite deste domingo, por volta das 11 horas da noite, quando policiais militares que estavam de folga receberam uma ligação de que uma mulher havia feito um registro, contra o seu ex, aí estava sendo ameaçada por ele, né? Ao chegarem no local, né, o homem, ao ver os policiais, acabou saindo correndo. Então, os policiais viram 2 menores, foram lá conversar com esses 2 rapazes que estavam na calçada e eles acabaram aí desrespeitando os policiais. Um deles fez a menção aí que estava com uma arma na cintura. Os policiais, então, abordaram esses 2 e descobriram com um deles um revólver calibre 38 municiado. Os 2 foram levados para a delegacia lá do município. Enquanto os policiais faziam a ocorrência, a mãe de um deles chegou lá muito braba com os policiais, segundo o registro da ocorrência, né? Os policiais então pediram para a mulher ficar calma, para ela ficar do lado de fora da delegacia e, segundo o registro, ela teria dito aos policiais por que é que eles foram prender o filhinho dela que estava só com armado, né? Aí, mesmo não obedecendo a ordem de ficar lá do lado de fora da delegacia, a mulher tentou entrar no local. Resultado, acabou sendo presa junto com o filho dela. Os 2 foram encaminhados para o hospital e logo após para a delegacia. Eles pagaram uma fiança de R$1.000 pelo crime de desacato e posse de arma de fogo, no caso do rapaz, e foram liberados para responder o processo na justiça. Que história, hein, Dani? É uma história que a gente pode dizer que é de filme, mas na realidade está acontecendo aqui bem pertinho da gente, né? Eu estava ouvindo assim só imaginando a cena acontecendo no momento. É o tesouro. Por que foram prender o filhinho dela? Só estava armado o rapaz. Não, Meu um crime Deus. bem tranquilo. Só uma arma, Meu Deus. 8h43 da manhã, você participa, deixa o seu recado. Falando também agora, então, Leandro, já que tu trouxe a informação aqui da região, trago também informação sobre Severiano de Almeida, que editou novas medidas e passa a cumprir protocolo de bandeira vermelha. Os novos decretos publicados nesta segunda-feira, ontem, atendem às normas previstas pelo governo estadual. Então, Severiano de Almeida também agora passa a trabalhar então, com a questão da bandeira vermelha e os seus protocolos. Falando também um pouco sobre as questões das bandeiras, né, Leandro? Ontem a gente viu então a retomada do comércio, né, do comércio não essencial, e a gente viu um grande movimento nas ruas em relação à abertura desse comércio, com bastante comentários em relação aos ônibus, transportes coletivos, uma movimentação bacana dos trabalhadores, né? Que também a gente ouvia os relatos deles e eles comentavam o quanto eles estavam com medo também, né? Se essa bandeira, se essa restrição continuasse em relação à própria economia e próprio dos seus empregos, né? Verdade. A gente que usa bastante o transporte coletivo, que a gente tem um contato maior ainda assim com o pessoal que também é da área do comércio aqui do centro, também das indústrias, a gente vê que essa insegurança também estava batendo na porta aqui do trabalhador erechinense, né? Então, que bom que as coisas começaram a andar de alguma forma e a gente reforça mais uma vez, como o próprio governador Eduardo Leite trouxe, né? O comércio não é o responsável pela esse número altíssimo de casos de Covid aqui em Erechim e também na região, como no estado do Rio Grande do Sul. O que está causando realmente esse alto crescente é as aglomerações. Então,
né? A gente sempre reforça o quão é bom a gente cuidar, né, do outro, né, em relação a essas aglomerações que não devem estar acontecendo. A gente vê muito disso ainda assim em festas clandestinas, né? A gente vê isso bastante nas redes sociais, porque eu acho que o pessoal ainda não entendeu que não pode fazer aglomeração ou festa, mas ainda assim fazem e postam, que eu acho uma coisa bem interessante de analisar, porque sabe que não pode, mas está lá fazendo e postando. Então fica o recado aí, né, para a gente também dar uma atenção maior para esse pessoal que usa transporte coletivo, que é trabalhador e que está exposto ainda cada vez mais ao Covid-19, né, gente? É verdade. Lembrando que desde ontem já está em vigor aqui em Erechim o decreto municipal. O decreto estadual entrou em vigor nessa madrugada, né? Mas o decreto municipal desde ontem já está em vigor. Com isso, supermercados funcionam até às 10 da noite, estabelecimentos comerciais aí, essenciais e não essenciais até às 8 e os restaurantes até às 6 da tarde. Lembrando que esse horário só vale aí para durante a semana. Nos fins de semana, os serviços não essenciais precisam ficar fechados, inclusive também aí nos feriados vale, né? As informações completas estão lá no site jornalbomdia.com.br. Olha o pessoal participando com a gente, a Maria Adelaide Ferres, bom dia para Maria, obrigado pela ligada com a gente. A Tiógenes Terres, bom dia, está acompanhando a gente em Sinop, no Mato Grosso. A Ivone Fátima Cujaua, bom dia. A Elizabeth Manioto, bom dia. A Antonina Ribeiro, oi. E a Maria Camargo, bom dia. A Vera Francisca Vedana também dando bom dia. É o pessoal ligado com a gente aqui no Café Bom Dia. Você pode participar, mandar o seu recado e ficar bem informado aqui conosco. Gente, a gente falando de pandemia, né? Durante um ano a gente acompanhou muitos episódios do que está acontecendo, muitas mudanças, e cada dia a gente acompanha assim, notícias que nos surpreendem. Eu tenho uma informação aqui que é do G1, que uma gata foi diagnosticada com Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul. Isso aconteceu em Caxias do Sul. Até então, pelo menos eu não tinha ouvido assim falar de algum animal que tenha contraído esse coronavírus, que esse é um novo coronavírus, né? Tem até aquele coronavírus que é dos animais, né, que existe já há um bom tempo, mas esse que está nos seres humanos é um novo coronavírus, é um vírus diferente. Então, a informação que eu tenho aqui é que a Vigilância Ambiental em Saúde confirmou, então, a infecção no dia 5 de março, após os proprietários terem a doença em fevereiro. Os pesquisadores da USC dizem que é um caso bem raro, que isso é muito difícil de acontecer. E, segundo a vigilância, no dia 18 de fevereiro, em torno de 2 semanas após o diagnóstico positivo dos tutores, eles levaram então a felina de 2 anos de idade para um atendimento veterinário. No exame clínico, o animal apresentou o quadro de dispneia, falta de ar, ronquidão ao vocalizar, tosse, hiporexia, perda de apetite e também leve perda de peso, conforme consta no relatório. Além disso, conforme o documento, o exame radiológico revelou um quadro inflamatório pulmonar compatível a patologias de caráter infeccioso. Foi coletado, então, uma amostra da gata e realizado o teste, o PCR, pela Universidade de Caxias do Sul. Um caso muito curioso, né, Leandro e Dani? E com os mesmos sintomas, né, que acontecem com as pessoas. A gente fala, né, que os animaizinhos, assim, são parecidos com os seus donos, né? Que você vê o cachorro, o gato, são parecidos com os donos. Nesse caso, ele já começa até a ter a mesma doença que os donos, né? Impressionante. Sim, os mesmos sintomas. Eu fiquei só pensando, se a gente, quando fez os exames para Covid, já sofreu, imagina os gatinhos fazendo exame para Covid. Coitado. Exatamente, ele fez aquele, né, que dizem que é o mais eficaz, o PCR que é o do cotonete, que eles enfiam um cotonete dentro do nariz. Exatamente isso. Como é que foi isso? Então, olha só, a doença ela é tão grave que ela não está poupando nem os animais. É um caso muito curioso que a gente traz pra gente pensar. Até porque, né, no começo, quando começou as questões do Covid, foi sinalizado que resiste, né, um Covid que é dos animais, né, que é uma enzima que ela se manifesta na questão dos animais, né. Então, até no começo, quando a gente estava dizendo que veio do morcego, e do morcego tem também os do cachorro, lá do no gato, início ainda da pandemia. Lá no começo ainda, a gente sabia que tinha, e existia também uma preocupação do povo, né, da população em relação aos animais de estimação. Porque hoje muita gente tem animais de estimação em casa, né. A gente tem até os percentuais que a população brasileira que mais tem
filhotes de cachorro, Verdade. gato, até mais do que filho dentro de casas. Então, era uma preocupação também, né? Então, agora a gente, além de se preocupar também com a pandemia do coronavírus que está nos afetando, a gente vai ter que começar a pensar também nas pandemias Tem que cuidar dos com animaizinhos, os hein? animaizinhos. Aí a gente já estamos passando de um outro patamar. Mas já. vamos torcer que esse caso seja realmente, como a Que Thay seja falou, realmente isolado raro. ali, uma coisa Um caso diferenciada, raro, né? realmente. Bom, vou falar de esporte agora. Olha, ontem à noite o Ipiranga perdeu para o Juventude no estádio Colosso da Lagoa. Em uma partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Gaúcho, o Ipiranga aqui de Erechim perdeu para o Juventude. O resultado deixou o time de Erechim com 7 pontos na competição e na 5ª posição da tabela. Já o Juventude alcançou 6 pontos e subiu para a 7ª colocação. Como de costume, o Canário começou a partida de forma ofensiva. A equipe de Erechim buscava saídas em velocidade, mas esbarrava em faltas cometidas pelo time de Caxias e na área se deparava com a marcação dos visitantes, que adotaram uma postura cautelosa. Assim, a primeira etapa foi de basicamente uma chance para cada time. O Juventude aproveitou a sua e aos 30 minutos, Capixaba cruzou de cabeça para Matheus Peixoto dentro da área. O atacante cabeceou no cantinho sem chance para o goleiro David e abriu o placar fazendo o único gol da partida. Sem se intimidar o resultado, o Ipiranga ainda foi na busca de empatar o jogo aí, mas não conseguiu. De longe, o melhor destaque foi o de Cristiano, que mandou uma bomba contra o gol de Marcelo Carné, que não conseguiu segurar a bola e ficou viva na área, mas a defesa conseguiu tirar aí, né? Também destaque para os 25 minutos, um dos jogadores do Ipiranga acabou expulso após levar o segundo cartão amarelo. O Canarinho volta a jogar agora na quinta-feira, às 8 da noite, contra o São José, no Colosso da Lagoa. Ontem também, no esporte, foi dia do Grêmio. O Grêmio jogou aí pelo Campeonato Gaúcho em um jogo atrasado e enfrentou o São José no Passo da Areia. O tricolor empatou aí com o Zequinha em 1-1 nesse jogo aí, que chegou a 10 pontos, né? Os donos da casa com 4 e o 9º lugar na tabela. A partida aí, atrasada, foi válida pela 3ª rodada, iniciou com o tricolor indo para cima e mantendo o ritmo intenso contra os donos da casa. Os visitantes tiveram boas chances perdidas e até disseram aí que ganharam sobre a grama sintética lá do estádio. Olha, a reportagem completa está no site jornalbomdia.com.br, onde você vê todas as informações. Daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, tem o Eric Oliveira trazendo os destaques dessas duas partidas para a gente aqui na TV Bom Dia. 8h53. Trazendo informação, pessoal, agora sobre a economia, que é a economia brasileira, mais em específico a questão alimentícia. Nos últimos meses, assim, desde o começo de janeiro, a gente vê uma alta nos preços dentro dos mercados, né? E um dos produtos que mais aumentou desde o começo ali, tanto da pandemia quanto desse ano, foi o arroz. O arroz foi um dos produtos que mais cresceu em relação aos anos anteriores, por exemplo, 2019. E esse preço, ele teve uma alta de quase de 70% desde o começo ali da pandemia do ano passado. E o IPCA, que é o índice que mede a inflação oficial do país, ele elencou 3 motivos pela qual o arroz acabou subindo tanto para nós aqui brasileiros. Com o início da pandemia, que era a março do ano passado, em que o pessoal acabava ficando mais em casa, então o consumo de alimentos voltados como arroz, feijão, óleo de soja, óleo de azeite de oliva, esses produtos que são consumidos diariamente, né, acabaram tendo um aumento maior por terem um consumo maior. Assim também como uma alta do dólar, que fez com que o mercado de exportação se tornasse mais atrativo aos produtores. Com isso, a oferta no Brasil diminuiu, e o que acabou elevando os preços. E também, por outro lado, o custo nas lavouras foram subindo, puxados principalmente pelos fertilizantes. Assim também como o próprio clima, que também favoreceu aí para que as colheitas não fossem tão significativas nesses últimos anos, e acabasse também o produto subindo nos mercados, assim como também, né, para a nossa mesa aí, para o nosso dia a dia. Então, o arroz, quem faz mercado sabe que acabou subindo bastante, e foi uma coisa que, quando a gente chegava no mercado, a gente conseguia comprar 2 quilos de arroz ali por R$7. Hoje tu não consegue comprar por menos de 12, 13, às vezes. Assim como o óleo também, o óleo foi um dos que mais subiu. Antigamente, não sei se vocês lembram, gente, mas aquelas latinhas que era da soia, que era de lata mesmo, que antigamente tu comprava por R$1,50, R$2. Hoje tu vai comprar um óleo de soja no mercado, tá R$9. Então os preços estão cada vez mais subindo, os salários continuam estagnados, né? E a gente aí sofrendo em relação
para conseguir se alimentar e ter uma alimentação balanceada. É né? a inflação, né? Uma inflação. Quem tem mais de 40 anos agora, 40 anos por aí, vai lembrar da hiperinflação que existia antes do Plano Real, em 1994, né? Quem tem mais de 30 anos, eu tenho 27. Quando eu nasci, entrou o real em circulação como moeda no Brasil. Mas antes disso, havia o cruzeiro, o cruzado. E essas variações de moeda causavam exatamente isso, né? A hiperinflação. O que é isso? O salário se mantém no mesmo, só que o preço das coisas começa a subir exorbitantemente fora do salário. Com isso, as pessoas conseguem comprar menos, né? Ou seja, o custo-benefício é muito menor, né? Então, as pessoas acabam comprando menos, a pobreza aumenta mais, né? E também começa a faltar outros tipos de situações, porque, por exemplo, começa a faltar emprego, porque o comércio, as pessoas deixam de comprar, né? Acaba gerando uma cadeia gigantesca de prejuízo à economia, tanto que o próprio ministro Paulo Guedes deu uma entrevista ontem falando que a previsão dessa situação da crise econômica do Brasil já deve afetar já no próximo mês diretamente as contas do governo aí, né? Essa hiperinflação que tem aumentado aí gigantescamente a situação, né? Agora nós estamos vendo uma situação muito complicada nessa pandemia. 8h56 da manhã, Thay. E agora, ainda seguindo essa onda de informação, né, sobre economia, eu trago uma informação agora sobre o auxílio emergencial, aqui informação do G1. A nova rodada, então, do auxílio emergencial, ela será paga a partir do início de abril. Mas as datas ainda não foram definidas, segundo o Ministério da Cidadania. O calendário, então, para os trabalhadores integrantes do Cadastro Único e também para quem se inscreveu no programa pelo site e pelo aplicativo, ainda está sendo finalizado e deve ser divulgado nos próximos dias, esclareceu a pasta. E já para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos começam, então, em 16 de abril, né? Outras informações que eu tenho aqui também é que as parcelas, elas serão pagas aos trabalhadores. 4 parcelas com o valor médio de benefício de R$ 250, que vai variar de 150 até 375, conforme então o perfil do beneficiário e a composição de cada família. As famílias então vão receber 250 e uma família monoparental dirigida por uma mulher, por exemplo, vai receber 375. E pessoas que moram sozinhas vão receber R$ 150, Dani. É complicado, né? A gente vê ali que o auxílio... o que o Leandro estava comentando agora há pouco em relação ao próprio governo, né? O governo também está se manifestando, dizendo em relação a isso, aos cofres, né? O quanto está defasado de alguma forma, que eles não têm mais dinheiro de alguma forma, né? Dinheiro a gente sabe que tem, mas, né? Naquele sistema. E a gente vê cada vez mais uma crise se encaminhando para uma crise tanto econômica quanto para uma crise política, né? Foi anunciado na última semana, então, a troca do ministro da Saúde, né, em relação para questões da pandemia, do Covid-19, e até ontem à noite ainda ele não tinha sido tendo a sua cerimônia de posse. Então, ainda ele não assumiu a pasta e ainda ele não está por dentro do que, né, das ações que ele pode estar fazendo aí para os próximos meses. Deve ser só semestre. Na quinta-feira, né, que ele vai assumir, né? Exatamente. Então, a gente vê ali que as coisas... A gente acha que as coisas estão andando, mas ainda assim lá em cima a gente vê que não está muito certo ainda, está muito incerto. Ontem eu acompanhava uma matéria no Jornal Nacional, assim, rapidamente, e falava sobre a questão da fome no Brasil, né? O quanto ela está retornando, né? O quanto as famílias estão passando fome já nessa situação, né? Então, o governo vai dar R$350, mas como tu falou, com uma garrafa de óleo a R$10, né? Não dá para comprar muita coisa no mercado, não. Se torna muito pouco, né? E daí tu vai pegar uma família ali que tem 4, 5 pessoas, né? Tem gente que tem 5, 6 crianças, e daí vai fazer o quê? Né? Então, a situação realmente é complicadíssima nesse momento, aí a situação financeira do Brasil, né? É aquela questão, você fala muito em... o jogo político aí acabou atrapalhando. Nós temos 1 minuto, eu tenho destaque aqui do Bom Dia de hoje. Olha, na capa do Bom Dia, após quase um mês fechado, o comércio abre as portas. Ipiranga perde para o Juventude no Colosso da Lagoa. Na economia, Aurora e Alfa e Ofar estão entre as 100 maiores empresas do agronegócio nacional. No cenário regional, Covid-19, semana inicia com 622 casos ativos e 75 pessoas hospitalizadas. Também superação, recomeço desafiador após 40 dias de internação.
e saúde pública. A dor de cabeça e no corpo são insuportáveis. Esse é o relato de quem pegou a dengue e luta contra a doença e está perdida aí, sem colaboração da comunidade. É o destaque para você, a dengue, que chegou aí em Aratiba a 600 casos. Impressionante essa doença e, diferentemente da Covid, não tem como se proteger, né? Não adianta tu usar máscara, né? Na dengue não, na dengue você tem que fazer a prevenção da água parada e muito mais. Então tem que ficar ligado. E também uma matéria que eu fiz ontem, que eu peço a sua ajuda aqui, solidariedade, uma bebê getuliense que luta pela vida e precisa da sua ajuda. Em novembro do ano passado, a família da Rebeca descobriu que ela foi diagnosticada com um tumor do cérebro. Eu conversei com essa mãe ontem. É de partir o coração quanto esses pais são guerreiros vivendo essa situação. Vale a pena você acompanhar lá no site do Bom Dia, no edição impressa, também tem na TV matéria. 9h01 da manhã, vamos encerrar, Thay? Olha, o café de hoje está ficando por aqui, 10h30 da manhã, Taine do Carmo vai estar de volta no Minuto Bom Dia, ao meio-dia eu te espero. Um ótimo dia para você e até a próxima. Um bom dia, Dani. Bom dia, Leandro, tá? E pessoal que está nos assistindo. Amanhã a gente espera vocês, então, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Bom Dia. Até mais. Um bom dia para você, Thay. Um bom dia, Leandro. Bom dia, Dani. A você de casa que nos acompanhou. Então, fica aí novamente o convite. Amanhã, a partir das 8h30, estamos de volta com mais Café Bom Dia, trazendo muita informação para você. Tchau, tchau.